Agradecer a vocês por estarmos juntos. A gente já discutiu algumas coisas ao longo do jantar. Pois bem, a ideia é a gente falar um pouco sobre as características de macro e microeconômica dentro do mercado, a gente entender e discutir. Na verdade, eu prefiro esse diálogo assim até, por quê? Porque é um momento de troca de informação, onde a gente pode construir algumas ideias. Como eu falei, sou muito mais voltado para uma análise fundamentalista, então a discussão de fundamentos com outros amigos, com outros pares, é sempre muito interessante, porque a partir de outras observações a gente constrói as nossas teses e percebe o entendimento do investimento ou não. Só me apresentando, alguns não me conhecem, acho que é a terceira vez que eu venho ao encontro. A minha formação toda é em contábeis, hoje eu faço doutorado na área de educação. E daí eu trabalhei a vida toda, não como contador exatamente, mas com o mercado e algumas indústrias, importação, exportação, e a partir daí me dediquei mais especificamente para a academia, onde minha área de estudo é finanças a partir de análise fundamentalista e finanças comportamentais também. Pois bem, hoje eu sou diretor de uma ONG, de uma instituição, de uma ONG de educação financeira, onde a minha ideia é promover a educação, principalmente em base, porque é para construir posteriormente uma população mais educada financeiramente. E o que iremos abordar? A gente vai abordar um pouco sobre a ideia do que aconteceu até o momento e meu propósito. A gente vai discutir um pouco o que aconteceu até o momento com relação ao mercado, fazer um review aí de toda a nossa estrutura, discutir mais ou menos o que a gente pode fazer, quais são as expectativas e as possíveis conclusões. Pois bem, diante da fala do doutor aqui, eu acho muito interessante porque o que é que caracteriza nesse momento? Para mim, prudência. Nós devemos ser extremamente prudentes diante do contexto macro e microeconômico em nossa sociedade. Eu trouxe datas a partir de 9 de março até hoje. Por exemplo, estou fazendo um comparativo nessa tela com a próxima, onde a gente percebeu que do dia 9 para o dia 13, a bolsa caiu de 12 para 15,63. E daí, esse slide é extremamente emblemático. Por quê? Porque eu acho que está passando por aqui. Eu acho que é um. Quer trocar o apresentador? Não, tranquilo. Talvez seja um anúncio. A gente observa ali especificamente o circuit break. Por que isso foi tão notório? Porque, primeira característica, só havia acontecido anteriormente no Joyceley Day. Ou seja, não é tão comum, ou não era tão comum no Brasil. Se a gente pudesse comparar a B3 com a Bolsa de Valores Americanas, lá já aconteceram vários circuit breaks. Sim, lá é 5%, porque a taxa de volatilidade lá também é baixa. Então, eles seguram um pouco a utilização e daí ganhou fumo, por quê? Porque nunca tinha sido utilizado, a ponto de destacar isso na mídia. Eu chego, minha esposa chega em casa da área de saúde, eu fui dar aula, tu viu que acionaram um botão do circuit break? E daí eu disse, o que é o botão do circuit break? Ela disse, quando a bolsa está um caos, alguém vai lá e aperta. Eu disse, minha filha, isso é metafórico. Não existe botão de circuit break. Mas aí o que a gente estava discutindo anteriormente, que olha, primeiro, a expectativa da mídia com relação a novos entrantes na bolsa. E daí, não sei se vocês observaram, a expectativa da Bovespa, dezembro de 2020, vocês lembram o contrário? De pontos 150. Teve gente que acreditava que bateria 150, alguns mais conservadores diziam que poderia chegar a 140. Então, será
que não era uma característica tendenciosa de não ser com nada, deveria ser assim. Não tem fundamento. Não tem. Então não é porque bateu 100 lá, sempre alguma coisa, que tem potencialidade de fôlego para chegar a 150. Não tem. Claro que não tem. E daí, como a gente estava discutindo anteriormente, as políticas econômicas estão sendo tomadas, as medidas, mas não estão sendo alavancadas em relação a tempo. Então, se não estão sendo alavancadas em relação a tempo, não tem fôlego para chegar a 140, 150 daqui para lá. Então, você traz uma expectativa que estava altíssima para uma característica de realidade. E aí tu vai e choca. Você pega várias empresas com lucros muito elevados, assim, preço barra DPA gigante. Sim. E isso aí é a expectativa, as pessoas achando que vai subir com bala. Pois é. Uma coisa que a gente estava falando, esqueci o nome. Ronaldo. A ideia de preço e a ideia de valor. Nem sempre o valor vai refletir o preço e nem sempre o preço vai refletir o valor. E daí você traz uma especulação para cima para otimizar os novos entrantes e daí você gera um problema. Foi batizado na bolsa. E daí, por que eu falo que a gente precisa ser um pouco mais cauteloso? Porque não é assim que funciona. Estar inserido em bolsa é observar o mercado como um todo e de fato vão existir várias variáveis que compõem essa análise, que compõem essa observação. E daí eu trago algumas empresas, algumas outras coisas. Olha só, a Petrobras teve um impacto negativo, claro, devido ao aspecto do petróleo, sem dúvida alguma, mas a CSN e a Marfrig não necessariamente teve uma redução daquela grande pelo fato do acontecimento. A Marfrig, principalmente, já vinha sofrendo vários impactos negativos, e a partir de uma recessão, de um momento de diminuição, ela vai e leva uma lapada, como levou. As elétricas também. Algumas concessionárias. Era o que a gente estava conversando. Por quê? Porque o índice da Bovespa, diante da carteira, se a Bovespa vai reagir para baixo, então essas que estão dentro do índice vai tender a ser puxada para baixo. Isso. Aí com o tempo, provavelmente essas vão se estabilizar mais alto, como a gente estava falando dos bancos. Essas vão tender a se estabilizar mais rapidamente, algumas concessionárias sim. Mas, por exemplo, já dando um spoiler, o que é que vai acontecer futuramente? A gente precisa ter cuidado com commodities. Precisa ligar lá o botão do amarelo, do alerta, para commodities, para minério, para petróleo. E daí, entender que nesse momento é ter um pouco de cautela. A gente percebe aí que o circuit break, só para ilustrar a ideia de que não tinha sido utilizada, entender que, de forma geral, as bolsas no mundo todo deram uma caída. E daí outro fato relevante e místico, talvez, é o índice do S&P 500 VIX. O que é isso? Aquele que vai medir ou tentar regular a volatilidade na bolsa americana. Então, como não tem esse impacto todo, gerou... Você sabe que o VIX surgiu pra gente aqui em 2008, né? Sim. Porque até 2008 nunca tinha ouvido falar de VIX. Sim. E aí as pessoas começaram a entender que existia a volatilidade naquela época para aparecer até agora. Sim, sim. Porque aqui são casos sucessivos, né? Primeiro aspecto, a China com o coronavírus. E daí a China sendo uma grande produtora e uma grande, de fato, ponta do fluxo ou da cadeia de produção, se tu quebra, o resto da produção
fica prejudicada. Você percebeu o que aconteceu na China? Os papéis das empresas, da bolsa chinesa, caíram mais de 30%. Tem muito chinês líquido. Sim. Era isso que a gente estava falando. Será que também não é uma expectativa, por exemplo, o chinês vai olhar, por que eu compro carne da JBS? Por que eu não compro a JBS? E daí pode ser que o mercado, daqui a um tempo, reaja de uma forma favorável ou desfavorável nesse sentido, porque há muita liquidez na China. O maior comprador de títulos do Tesouro Americano é a China. Sim. Os treasuries. Pois é. Por quê? Porque o chinês faz algo que a gente não faz tanto. Quantas carteiras, quantos fundos multimercados existem no Brasil? Tem ideia? Poucos fundos multimercados no Brasil. Por quê? Porque a gente não está acostumado a operar no multimercado. Qual as empresas de extremo destaque na China? Qual empresa de extremo destaque na China? Sim, essas empresas se comparam com grandes empresas do resto do mundo? Não. Então onde a China se segura? No multimercado. Entende a lógica do chinês? A gente se segura na empresa da gente. A gente nem tem o hábito de investir, por exemplo, em bolsa americana. A gente compra ações da gente. Já países mais populosos e subdesenvolvidos, ou com potencialidade de crescimento, o que ele faz? Ele se garante no fundo multimercado. Por quê? Porque ele ganha na atuação do mercado. Porque a gente joga banco imobiliário e ninguém joga golfe. E daí, talvez seja até uma observação da gente, para a gente diversificar a nossa carteira. Enxergar a diversificação não só especificamente ou estritamente pelo âmbito dos segmentos de atuação, mas talvez observar a diversificação como outra forma de investimento. Várias pessoas, vários gestores de fundos hoje aportam em tesouros brasileiros, tesouros americanos, como garantia de diversificação da sua carteira. Eu criei uma estratégia, por exemplo, não estou dizendo que é certo ou errado, mas a partir do meu estudo, eu tenho uma carteira buy and hold e aplico num fundo contrário. Sim. Por quê? Porque eu vou diversificar. E daí, outra forma de diversificação é estudar um fundo multimercado, e aí tu vai e tem, no mínimo, 4 mecanismos de diversificação da tua carteira. E daí, de certa forma, você fica ali protegido, não estritamente a diversificação do teu portfólio de ações, mas do teu portfólio de investimentos. O problema desse último ciclo, 2016 para cá, até nesse ciclo, é que os fundos de mercado ficaram para trás dos fundos de ação. Sim. Aí o dinheiro migrou do mercado para os de ação. Isso. Aqui no Brasil. Mas também pela não cultura de observação do fundo multimercado. Uma performance curto prazo. Você olha as cotas passadas, não vai se repetir até. E também tem um pouco a ver com as novas fases de taxa Selic, né? Que influencia na poupança. Então, o que aconteceu até quando teve uns 3 encontros atrás, falei sobre em deixar dinheiro na poupança que não compensa. Aí o que aconteceu? Lembra que há um tempo atrás, eu acho que o Wilton estava, quando eu comentei que para começar a comprar as ações, a gente deixaria para comprar as construtoras mais tarde, porque primeiro ia criar dinheiro no bolso para depois começar a pensar em imóveis. Mas não, a taxa Selic veio recuando até que chegou, o cara vai ficar com dinheiro na poupança, está perdendo da inflação. E o que aconteceu nesse inteirinho, nesses 3 meses para cá, as pessoas estão sacando o dinheiro da poupança para investir em imóveis na planta. Ou seja, um bem com desconto que
não tem como a poupança superar, e o que mais aconteceu foi compras de imóveis na planta, Isso ele não é um investimento. que não é investimento. Sim. E se a gente fosse aí, pegando o gancho que o Curato falou, olha o preço de um FII. Aí gera na mídia uma modinha do FII. Isso. O FII é caro, tá muito caro. Nossa, Se a gente pudesse aí enxergar em termos de valor, em termos de preço, tá muito Precificado caro. para perfeição. Quem é um filho? Lotação de Fundo imobiliário. é um aluguel. É o preço de FII de R$ 1.500. Sim. Um- Fundo imobiliário. Uma cota. Mas ainda tem pessoas que foram para lá muito melhor do que deixar o apartamento. Estava com o apartamento vagos, né? Sim, sim. Aí já vale a pena. Ali só para a gente entender que a partir do coronavírus aconteceu o problema lá da Rússia e Arábia Saudita com relação ao petróleo, o carro-chefe da Bolsa do Brasil também, Petrobras, e daí termina dando uma lapada e gera o nosso problema. Então, isso aqui foi nessa semana que, a partir da estabilização do entendimento no mercado, começa a dar uma crescida aí nas bolsas, principalmente com relação à Europa. A OPEP entra aí para tentar regular ou tentar intervir com relação ao preço do barril, e daí começa a dar uma estruturada em termos de negociação com o petróleo. Então, resumindo, o que aconteceu? Brasil, especificamente, crise econômica mundial, e daí a gente observa uma crise política interna, nosso ministro com outras partes do Congresso, e, consequentemente, a gente percebe que o impacto macro e micro tem gerado essa observação instável em nossa bolsa. E daí para a gente refletir de fato isso daí. Por exemplo, como o doutor falou, por que o setor elétrico foi tão impactado? Por que algumas concessionárias foram tão impactadas? O que é que a gente precisa entender nesse momento? É o aspecto da prudência. Estou falando até de uma forma mais conservadora. Eu tenho um perfil mais conservador com relação ao investidor, principalmente por ser fundamentalista, e daí eu tenho uma característica de tentar entender quais foram essas relações e, nesse momento, fazer uma observação. Como eu falava para vocês, alguns não estavam presentes. Alguém chega para mim e diz, é igual ao supermercado. Você vai ter que comprar desodorante, porque você vai usar a vida toda. Então, se tu tá com dinheiro, enche de estoque de desodorante. Aí eu perguntei a ele, e se o shampoo começar a subir? E se o sabonete começar a subir? Esqueci seu nome? Roberto. E Roberto falou, então a gente não tem mais dinheiro para comprar sabonete, aí a gente ou vende o desodorante ou a gente compra aroeira. Ou a gente compra aroeira agora. Porque... Ou troca, né? O desodorante. Isso. Então, precisa ter um pouco de cautela nesse momento. Não é 100% assim, porque caiu, a gente vai encher de compra, de opções, e vai subir. Na verdade, é um pouco de prudência. O que a gente precisa perceber também com relação às empresas. Se essas empresas têm fôlego em caixa para financiar esse tempo de crise, para sustentar essa realidade. Porque nesse momento de instabilidade, não vai ser mais necessário, entre aspas, a observação de pagamento de dividendos, de construção de valor. Não é um momento, entre aspas, para grande parte das empresas a gente observar isso. O ideal nesse momento é que a gente possa perceber se ela tem caixa para aumentar o fôlego e, a partir daí, voltar a uma nova
de estabilização. Sim. A gente cresceu, né, aprendendo que causava crise no mundo era o aumento do preço do petróleo. Né? Eu cresci achando crise, né, lá atrás do Brasil, no mundo, 73, o choque de petróleo, não sei o quê. Agora o petróleo cai de preço, isso provoca um problema econômico. Essa contradição aí, como é que a gente explica? Pois é. Eu não sei se você, na autoridade, avançou a crise de petróleo, tá? O choque de petróleo lá, tá? Nos anos 70, aquele negócio lá. Eu nasci, eu acho que alguns anos depois. Mas houve, a crise do petróleo foi que causou a depressão do mundo. Agora o petróleo cai e cria um problema, O contrário, né? não é? E aí? Curati tinha uma explicação interessante com relação à produção, a ser autossuficiente com relação à produção. Ele sinalizou o aspecto da Venezuela versus Estados Unidos, onde quer explicar mais. Opa, posso? Bom, o que aconteceu com o petróleo foi que em 2010 o americano descobriu o xisto, né? Então, do xisto ele conseguiu injetar água, areia e um produto químico no subsolo e era como se fosse pegar uma esponja e espremer. Então ele conseguiu tirar o resto de gás natural e petróleo. Em 2013, os Estados Unidos ficou subsistente em petróleo. E aí o que aconteceu? Cortou o cordão umbilical com a Venezuela, né, que era o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. E também o que começou os árabes, os sauditas, começaram a pensar o seguinte: eles têm a matéria-prima para construir um país melhor. E com toda a evolução, né, vemos aí, foi passando o tempo, em 2022, França, né, Paris e Londres não vai mais poder ter carro a combustão. E aí, quem que são os maiores donos de time de futebol na França, em Paris e Londres? Sauditas, né? Então, eles não são bobos, né? Então, é a única matéria-prima que eles têm condições de vender para construir um país. Se não for agora, não vai ser nunca mais. Então, eles só estão aproveitando que o custo de petróleo lá, para extrair um barril, é $2. Né? Se for para $10, eles estão ganhando 5 vezes. Então, eles estão pensando mais no bem-estar deles do que realmente. E está mais do preço. O petróleo está indo. Como é que ele vai construir se ele vai ter menos receita agora? Não, mas para eles não interessa. O que interessa é eles pensando como empresa. Acima do custo de produção para eles está bom. Eles têm uma margem de. Tem gordura para cortar. Complementando a resposta de Curati, a descoberta do xisto nos Estados Unidos cria um problema muito grande para a OPEP, que até então ditava o preço do petróleo no mercado internacional, porque agora eles têm um concorrente direto, não cartelizado, com as armas para não entrar no cartel. Então, você não consegue entrar. Com força econômica para isso. Você não consegue trazer os Estados Unidos para a OPEP, porque não interessa para eles. Então, qual é a jogada? Eu queimo o preço do petróleo lá fora, eu sou o produtor mais eficiente, meu custo de extração é o mais baixo do mundo, tiro os players menos eficientes do mercado, tiro a Petrobras do mercado, eu vendi o petróleo para a Petrobras $38 por barril, e a gente está vendo a estabilização. 38. O litro, 32 é o custo? o break-even do Petrobras como empresa. Ele pode chegar até 38. O litro de impostos do pré-sal é em torno de $5. Só que como existe despesas de pesquisa e desenvolvimento, outras despesas operacionais, aí a gente leva esse break-even lá para cima. Então, a OPEP vai tirar, os sauditas vão tirar os competidores do mercado, o falência, e aí, quando o equilíbrio fica restabelecido, eles esperam voltar a estar. Mas isso não vem à tona, né? Porque na mídia que há de um lado a Rússia, o Irã e a Venezuela, né? Que não queriam cortar a produção, vai continuar tendo receita. E a Arábia Saudita, por sua vez, querendo cortar a produção para aumentar o preço. Bom,
Esse não vai terminar bem para o outro lado, né? Sim. Então, os Estados Unidos não tem citado, né? Tem essa salário que está perfeita, mas aí os Estados Unidos não está mais, ele está no bastidor ali, né? A empresa da Arábia Saudita, então, O que sobrar para um ou para os dois, o background vai ser americano. E aqui a gente tem um dilema do prisioneiro. Dentro da OPEP a gente tem uma dinâmica dos jogos, a gente tem os próprios participantes. Então, isso é clássico, isso aí é uma forma de economia clássica. Você tem um cartel e aí você combina os preços, né, com os participantes. Eu e você nós temos um cartel de petróleo. E aí a gente diz, não, você produz X, eu produzo X, a gente oferece mercado a 35. Esse mercado normal é 30. Eu estou ganhando $5 a mais que eu ganharia se nós estivéssemos competindo individualmente. Faço 1 mês, 2 meses, por 6 meses, aí eu vejo que, porra, vou produzir X barris mais 1. E aí eu vou aumentar a minha margem de $5 a mais que eu não estaria ganhando se a gente não tivesse. Mas daí pronto, acabou o papel. Então, a dinâmica que está acontecendo na OPEP é justamente essa. Os sauditas e os russos num conflito de interesse para tentar extrair o máximo de valor que eles conseguem nesse ambiente. Porque vai ser uma medida protecionista não pensando no cartel, mas uma medida protecionista pensando na empresa agora. Porque se quebra para 35, Petrobras não consegue se cartelizar. Então ele fica à margem do cartel. E ele só Petrobras é no pré-sal. Eu estou falando da Petrobras do preço. Não, tudo bem. Mas aí, mas tudo bem, aí a Petrobras tem um pré-sal, não seria força no mercado internacional. Pela quantidade de produção, a capacidade de produção dela. Não passa a Petrobras 01 antes e depois do pré-sal. E ainda a gente não sabe, né, dentro do mercado internacional, o nosso petróleo é muito ruim. Ainda tem mais dessa. Tem essa, tem que ver o desconto que nós temos que aceitar para poder aceitar o preço no mercado internacional. Eles ligaram para mim do banco, não, eu vou comprar a Petrobras, estou achando barato. Tô fora. Pois é observar que de fato é um bom momento para quem tiver caixa suficiente comprar, através da observação de duas empresas. Ronaldo, Roberto falou uma coisa muito massa. O cara comprou, sei lá, uns 35 mil, 25 mil, aí quando estava em caixa tem quanto de disponibilidade? 350 reais. 25 mil tem quanto de disponibilidade? Dinheiro líquido na conta. 350 reais. Ó, então não é a prerrogativa de tipo, só porque está baixo a gente comprar com uma grande oportunidade e não entender os fundamentos por trás dessa compra. Não sei se vocês têm acesso, grande parte das pessoas, eu tenho outros grupos de pessoas que investem, e eu pergunto, ó, tu investe com base em quê? Análise gráfica ou fundamentalista? Eu invisto sobre pelo que eu ouço falar, pelo que os meus amigos estão discutindo e assim vão. O outside information. Pois é. E daí, de fato, se você usa desse tipo de mecanismo, nesse momento você vai estar sofrendo. Outra característica é entender, como eu falei, que talvez a gente possa observar maneiras de diversificação através de outros tipos de fundo ou de outras observações, até renda fixa. Não me crucifiquem, por favor, mas é só uma característica de composição de diversificação. Pois é. Então, quais são as características que a gente pode entender hoje? Percebeu o farol amarelo, né? Ou o que eu chamo de farol amarelo para algumas empresas é a atenção. O Horácio falou gol e azul. Tem um amigo da gente aqui que participa do grupo, o Rodrigo. A gente, como eu tinha falado, a gente tinha marcado para estudar isso daí e entender, tipo, por que a gol e a azul foi impactado? Por causa das movimentações, por causa do petróleo, por causa da conjuntura econômica, foi impactado sim. E olha a operação de uma empresa de aviação.
o custo ou o EBITDA é muito baixo. Por quê? Porque o volume da operação é muito alto, o custo da operação é muito alto. Então, quem vai garantir isso? Caixa. A única alternativa de gerar fôlego. Ah, mas alguém pode dizer, está muito baixo o valor da ação, Rafael. Legal. Mas o capital de giro a gente precisa entender se essas empresas têm para subsidiar esse valor baixo nesse momento. E aí talvez não tenham. Porque se a gente fosse observar o mercado em si de aviação, quantas empresas se destacaram e fecharam ao mesmo tempo? Porque a continuidade é muito difícil devido à operação. Você viu aquela low cost? Que era que para sair fora. Sim. Então, nesse momento, é tipo, claro, enxergar as oportunidades, ser prudente, como eu falo, enxerga, liga o teu farol amarelo aí para algumas empresas, para entender porque estamos comprando ou vendendo. Expectativas, eu não acho que chega a 140, isso é minha expectativa, aceito a observação de vocês. Eu falei, sou muito disposto a essa troca de discussões, acho que não chega. Então, é a gente se precaver também diante dessa expectativa para cima, é a gente ser mais cauteloso e ir por aqui por baixo e ir acompanhando essa subida, mas eu não acredito chegar a 140 pontos. Então, o que eu trouxe de expectativas? Eu estava construindo essa apresentação hoje, como eu falei procurado e coloquei lá no grupo, são alguns pontos que a gente deve observar para analisar como que vai ser o comportamento daqui para o final do ano. É observar quais são as práticas para o retorno de crescimento do Brasil, quais são as políticas que estão sendo adotadas, e aí perceber também essa relação com o governo, enxergar essas características de juros, diminuiu a Selic, mas até que ponto isso vai impactar, será que vai baixar mais um pouco, enfim, entender as reformas, fluxo de caixa, o índice Bovespa, e perceber os valuations aí das empresas, para que a gente possa entender o comportamento delas no longo prazo. A melhor frase nesse momento é de Peter Lynch, clássico. Se você me disser o porquê você está comprando a ação, você está no caminho certo. Eu vou comprar, e daí eu excluí ali embaixo, só excluí ali as informações para gerar um exemplo de por que essa pessoa tomou essa decisão. Porque ela justifica, através disso aqui eu observo a relação lucro, eu observo o preço da ação, observo o preço-alvo. Através dessa construção de variáveis, eu sou capaz de dizer, olha, eu quero comprar ou eu quero vender essa ação. Assumindo alguns riscos também do entendimento do mercado. Comprar algumas posições ou se desfazer delas. Então, nesse momento, perceber que provavelmente existirá uma crise americana, entender qual o impacto dessa crise no Brasil. Será que, se acontecer de fato, a crise americana vai potencializar ou vai diminuir a nossa alavancagem com relação à expectativa de bolsa? E quais são os segmentos que serão mais impactados diante dessa reação? Entender que a Europa também está com um pouco de crise. Ou seja, nesse momento, um pouco de instabilidade, ter cautela, assim como a ideia lá do coronavírus, se precaver, tomar algumas decisões, estudar nesse momento o mercado e construir as suas teses. Bela apresentação.